Oba! Dia 14 de setembro, é isso? 14 de setembro de 2015 está no ar o 56º programa Em Busca de Sentido. Tudo bem com vocês, meus caros? Como estamos aí? Segunda passada foi feriado, eu me dei o direito de não fazer programa. Mas a gente volta porque hoje não é feriado. Bom se fosse toda segunda feriado. Mas não é. Então é o seguinte, voltamos. E o que a gente vai falar hoje? Semana passada eu falei sobre saudade. E hoje eu irei voltar com os assuntos, né? Já que vocês estavam com saudade de mim, eu vou voltar com os assuntos que eu vinha falando nos outros programas anteriores. Então o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer um mega de um resumo. Resumir tudo o que eu já falei sobre caracterologia para que a gente consiga seguir adiante com esse assunto e matar de uma vez, porque eu só falei dos temperamentos emotivos, e quando eu fui entrar no temperamentos não emotivos eu não falei, né? Ei, cabeça. O cara para de fazer vídeo bem no meio do assunto. Mas agora eu voltei e vamos fazer agora o resumão e tocar adiante com esse assunto, ok? Maravilha? Então vamos lá. Para quem não ouviu, para quem não sabe, ou para quem esqueceu, o que eu estava falando sobre caracterologia é a caracterologia do René Lessene. O René Lessene, ele dividiu... O que é caracterologia, primeiro? É quando algum estudioso pega características das pessoas e então ele classifica as pessoas em certos tipos. Uma caracterologia clássica, vamos dizer assim, né, para quem estuda psicologia, vamos dar um exemplo, o Freud fez uma caracterologia em que ele divide as pessoas em neuróticas, psicóticas ou perversas, tá? Outra caracterologia que também é um pouco mais conhecida é do Jung. O Jung divide as pessoas com 4 funções, né? A intuição, pensamento, sensação, sensação e sentimento, e pode ser introvertido e extrovertido. Um dia até eu posso explicar sobre isso, mas eu não vou me deter sobre isso aqui. Ou seja, é quando alguém pega e classifica as pessoas. Claro que quando alguém classifica as pessoas em grupos fechados, vamos dizer assim, você pode pensar, pô, mas não fica muito rígido essa classificação? Não fica muito rígida? As pessoas não acabam sendo colocadas no mesmo grupo, mesmo tendo algumas diferenças, às vezes meio grande, esse tipo de coisa? Você pode se perguntar, mas e sim, o próprio Lessene e todo mundo que estuda caracterologia sabe disso. A questão é o quê? Esse estudo serve para pelo menos a gente ter algum tipo de base para a gente poder partir do estudo do temperamento de uma pessoa, da personalidade de uma pessoa. Então sim, essas categorias, elas não são, elas são fixas, mas as pessoas elas podem transitar entre essas categorias, né? Mesmo a caracterologia do Freud, muitas vezes uma pessoa neurótica, que seria o que a gente chama de uma pessoa normal, ela pode ter momentos psicóticos, né? Então, ou seja, as pessoas, né, os estudiosos vão lá e classificam as pessoas em categorias para a gente poder ter uma base para estudar a personalidade. Um deles foi o René Lessene, que depois, com a ajuda do Gaston Berger, porque ele é francês, eles classificaram as pessoas em 8 tipos de temperamentos, tá bom? Esses tipos de temperamentos, diz eles, que ele pode ser alterável até os 40 anos de idade. Então, até os 40 anos a gente não é muito fixo esses temperamentos, eles podem ser alterados. A partir dos 40, dizem eles, que ganha uma rigidez esse temperamento. Ou seja, dá para você até os 40 alterar alguma coisa. E como que eles faziam para descobrir o bendito do temperamento da pessoa? É só olhar para a cara da pessoa? Não, eles tinham um testezinho que você respondia algumas perguntas. E claro, ele sendo o Lessene principalmente, ele era filósofo também, então é claro que acredito que o Lessene deveria, por meio de uma conversa, já ir descobrindo, né? Mas então criou-se um instrumento que é um questionário, e vou disponibilizar para vocês mais para frente. É um questionário em que você responde e, dependendo das respostas,
vai dar seu temperamento no final, tá? É um testinho tipo teste de revista, pior que é mesmo. Mas é um teste muito interessante porque 90% das vezes acaba acertando. Então é assim que se descobre o temperamento segundo o Lessene. E quais são os fatores que compõem esse temperamento? Como é que ele descobre, como é que ele chega nesse resultado? O Lessene, ele descobriu, criou os temperamentos dele baseado em três fatores ele criou, tá? Depois o Berger vai criar os outros 7, mas os principais são 3 fatores, que é a atividade, emotividade e ressonância, tá? Então são esses 3 fatores que compõem um temperamento. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar vídeos de eu explicando o que é atividade, o que é a emotividade, o que é ressonância, tá? Mas aqui eu vou explicar rapidinho. O que é o fator atividade? O fator atividade é quando a pessoa ela faz algo ou não faz algo? Não. Atividade é a facilidade com que a pessoa tem de, ao querer fazer alguma coisa, conseguir fazer essa coisa. Então, o fator atividade a pessoa pode ser ativa ou não ativa, tá? Quem tem temperamento ativo, o que acontece? É uma pessoa que quando decide fazer algo, ela tem facilidade em fazer essa coisa. O não ativo é aquele que quando decide fazer algo tem um esforço muito maior para fazer, caminhar em direção a isso. Sei lá, vamos dar exemplo aqui. O sujeito tem que procurar emprego. Quem é ativo tem muito mais facilidade em acordar cedo e ir atrás do emprego do que quem é não ativo. Tá? Ou seja, é como se o ativo, entre o desejo dele e a atividade, não tem nada que impeça, não tem nada que interrompa. O não ativo é uma pessoa que, entre aquilo que ele quer fazer e a atividade a ser realizada, ele tem um pouco mais de demora, ele precisa de concentração, ele precisa gastar um pouco mais de energia para conseguir fazer isso. Tá? Então esse é o fator atividade. Se tiver dúvida, procura lá no YouTube, que vai ter vários vídeos falando sobre isso também. Na sequência vem o fator emotividade. Tem os emotivos e os não emotivos. O que é o emotivo? O emotivo é a pessoa que o sentimento ele funciona como juízo de valor. Então a pessoa emotiva é a pessoa que, quando alguma coisa acontece, primeiro ele é tocado afetivamente com mais facilidade, tá? E a emoção que ele sente e essa resposta afetiva que ele tem diante do que aconteceu, para ele é muito importante. É um dado de valor, é um juízo. Ali, baseado nisso, ele também julga as coisas, se ele quer fazer, se ele gostou, se ele não gostou. Então o emotivo é uma pessoa que sempre a emoção vai estar em jogo. A realidade é sempre permeada pela emoção. Até mesmo a memória do emotivo, isso eu não falei, não falei, vou dar até aqui explicar uma coisa que eu não tinha dito antes. Até a memória do emotivo, a memória afetiva do emotivo é muito maior do que o não emotivo. Tá? Por quê? Porque se a emotividade é juízo de valor, se a emotividade faz com que ajude ele na realidade, então a emotividade também vai ser algo que ele vai usar, né? Também vai ser algo que ele vai memorizar. Então todas as atividades que o emotivo realiza, tudo tem a emoção, faz parte e a emoção tem uma importância muito grande. O não emotivo significa que aquela pessoa fria, aquela pessoa que não sente nada, é o psicopata? Não, gente. Não, o não emotivo é a pessoa que tem um grau de energia emotiva menor. É aquela pessoa que tem uma estabilidade emocional e ele faz as coisas independente, não é bem independente, mas ele faz as coisas sem que a emoção, de certa forma, tenha um peso muito grande. Entende? Então é aquela pessoa que, digamos, se ele quer fazer alguma coisa, ele vai fazer essa coisa e
ele não fica muito nervoso, ele fica um pouco nervoso, mas não fica muito nervoso. Digamos, vai gravar um programa aqui. Se eu fosse não emotivo, eu não ficaria nervoso, ficaria mais tranquilo, eu explicaria as coisas com mais tranquilidade, eu falaria num tom mais ameno, talvez eu não falasse tanta besteira, e assim por diante. O não emotivo, então, é a pessoa que a emoção, ela sente, mas a emoção, ela não é tão importante na realidade da pessoa, tá? E o que acontece, que é interessante a gente falar dos emotivos e não emotivos, é que o não emotivo, ele... Como é que eu posso dizer? Tempo. O não emotivo, ele tem uma energia emocional menor, né? Então, quando ele realmente expressa alguma coisa, é algo muito violento para ele, é algo muito bruto para ele. Então, um não emotivo sair do prumo, gritar, fazer estardalhaço, ou ficar muito triste, ou até às vezes ficar muito feliz, para um não emotivo, isso é um esforço muito grande, isso cansa a pessoa, tá? Agora, quando a gente fala sobre um emotivo, o emotivo isso é constante. Então vou dar um exemplo. Às vezes numa briga, às vezes duas pessoas num trabalho lá, né? Tem um funcionário que é emotivo e tem um funcionário que é não emotivo. E acontece alguma injustiça lá, o funcionário fica irritado. O funcionário emotivo é aquele que vai falar, vai brigar, ou vai espernear, vai dar de dedo na cara, vai fazer o chamado barraco. Mas para ele não cansa isso. Por quê? Porque ele é emotivo. Em um tempo muito pequeno, o emotivo recupera o seu estado normal e está tudo bem. O não emotivo, se sofrer alguma injustiça, ele vai lutar por aquilo? Vai lutar, vai atrás, mas de uma forma muito mais contida afetivamente. Se ele sair do prumo, aquilo vai cansar o sujeito num nível muito grande, tá? Então fique claro isso. O emotivo e o não emotivo são as duas pessoas sentem, só sentem de formas diferentes, tá bom? Então tá, já foi atividade, emotividade e o fator ressonância. O que é o fator ressonância? O fator ressonância se divide entre primário e secundário. O primário é a pessoa que, ao sentir as coisas, ao viver a realidade, os fatos da vida, as coisas têm pouca ressonância interna. Ou seja, assim que as coisas acontecem, na sequência ele já responde. Na sequência ele já tem alguma resposta. Elas não. Quando acontece alguma coisa, o sujeito ele não para analisar e pensar interiormente o que isso tem a ver com a realidade dele. Ele não tem esse momento de absorção da informação para depois soltá-la. O ressonância primária é o papum, né? Toma lá da cá, ou seja, é a pessoa que ao acontecer algum fato, ele tem uma resposta muito rápida. Enquanto, esse é o primário. O secundário é o sujeito que quando acontece alguma coisa, ele absorve, ele processa, ele analisa, ele vê tudo aquilo de acordo com as coisas que já aconteceu com ele, para então ele tomar uma resposta. Entende o que eu quero dizer? Então, o ressonância primária, quem tem o fator ressonância e é primário, tem isso então, tem essa velocidade de resposta. Tá? Não que a resposta seja boa, estou dizendo que ele tem uma velocidade de resposta. Tá? Alguma resposta ele consegue. Ou ele encara a coisa de uma vez, ou então ele foge. Mas é rápido. Tá? Quem tem ressonância primária é rápido. Quem tem a ressonância secundária é a pessoa que vai segurar a informação, vai processar para poder dar uma resposta que talvez seja mais adequada. Né? Mas aí você já pode perceber, né? Quem tem ressonância primária, às vezes, de cara já resolve o problema. Né? Ou de cara já foge do problema. Quem tem a secundária, às vezes, processa um pouco, né? faz um processo interior, pensa, analisa e quando responde é mais certeiro. Mas também, quem tem ressonância secundária, a gente vai ver que é aquele que pode também começar a processar o fato e nunca mais responder.
Fica lá processando, 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 processando. Tá bom? Então são esses 3 fatores que o Lessene desenvolveu. Ou seja, fazendo a permuta desses fatores, você chega nos 8 temperamentos, tá? Então aí, atividade, emotividade e ressonância. Ok? Então agora, o que foi que eu já disse sobre os temperamentos também, vou explicar aqui. Eu disse sobre os 4 primeiros temperamentos, tá? Que é o colérico, o passional, o nervoso e o sentimental. Tá bom? Vamos fazer um resumo desses 4 aí. Então vamos começar pelo colérico. O colérico, o que que ele é? Ele é ativo, emotivo e primário. Tá? Ativo, emotivo e primário. Então pensa comigo. Se ele é ativo, ele é uma pessoa que quando quer fazer alguma coisa, ele tem facilidade entre o desejo de fazer algo e a realização daquilo. Se ele é emotivo, as coisas ao redor dele, quando acontecem, ele tem sempre uma resposta afetiva junto com isso, e a afetividade é um critério de valor para ele. E ele é primário, ou seja, quando as coisas chegam, ele tem uma resposta rápida. Então pensa num sujeito que ele age de acordo com o que ele quer, ele sente tudo e ele é primário. Ou seja, o sujeito, ele é um furacão, tá? Ele é um vulcão em erupção. Coléricos são os sujeitos que não param. Eles não param, tá? Não param. Então o que acontece? É sempre rápido, 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 rápido. Ah, chega a situação, ele já responde. Chega a realidade, ele já responde. E sempre muito rápido, tá? Tanto que ele até coloca aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui para eu falar para vocês. Ah, aqui, achei. Olha, achei rápido até. Até o Gaston Berger, que é o discípulo do Lessene, ele coloca o quê? Qual que é o valor dominante? O que interessa para esses temperamentos? Para você ver, pro colérico, o que interessa? A ação. O colérico está interessado em agir. Tá? Por quê? Ele é ativo, emotivo e primário. Ele não para, ele vai fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Sabe a pessoa hiperativa? Às vezes eu acho, vou fazer aqui levantar uma hipótese, às vezes eu acho que tem muita gente que é diagnosticado com TDAH e na verdade é só colérico. Tá? O sujeito nasce aí numa família agitada, espanhola, Itália, sei lá, nasce numa galera aí meio agitada, numa família meio com bastante energia para gastar e depois recebe aí diagnóstico de TDAH, porque é muito agitado. Eu acho que deve ter muita gente que é diagnosticado com TDAH e não é TDAH, tá bom? O que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção, tá? Eu acho que não. Por quê? Porque às vezes o colérico pode ser confundido. É a pessoa que vai fazer 1000 coisas, é a pessoa que age, não termina as coisas, mas o que importa é estar fazendo. Vamos fazer, tá? Isso é o que importa ao colérico. Conhece alguém que é colérico? Você é colérico? Será? Vai pensando nisso. Então, ativo, emotivo, primário, certo? Esse é o colérico. Pegaram a ideia do colérico? Aquele amigo que começa a fazer as coisas, não termina, sempre tem energia, sempre está fazendo alguma coisa, sempre está com ideia nova. A cada ideia nova, a cada 10 ideias novas que ele tem, ele só faz 3, as outras 7 ficam guardadas, mas daí um dia ele lembra e ele te escreve e ele... Certo? Aí vai. Beleza. Segundo temperamento, então, passional. Passional é interessante, né? Porque é o meu, mas é interessante. Passional, tá? Passional é o quê? Tivemos o colérico. Passional, ele vai ser também ativo, emotivo, só que secundário. O passional, então o que acontece? Ele age na direção do que ele quer, ele sente a realidade, mas ele é secundário. Então, tudo tem uma profundidade antes de ele realmente responder para a realidade. Então, o que acontece com o passional? O valor dominante do passional é a obra a realizar, certo? Então, o passional é o sujeito que ele sacrifica tudo em prol de uma obra a realizar. Diferente do colérico que faz tudo ao mesmo tempo,
o passional ele tem um foco e é aquilo que ele vai atrás. Ele sacrifica as outras coisas em prol de uma coisa só, que é a obra realizar. E ele sofre por isso, tá? Porque ele é emotivo, mas ele faz. Então, é a pessoa que vai sempre naquela direção, tá? Ele decide por uma coisa e consegue ir atrás daquilo, tá bom? E os passionais, quando a gente for ver os exemplos assim, né, de passionais, vou dar um exemplo aqui. O Napoleão era um passional, entendeu? E veja, se você vê a história do Napoleão, você vai ver que ele era foi extremamente focado na vida do cara, né? O cara foi galgando lá a hierarquia do exército com uma velocidade muito grande. Ele sabia o que ele queria ser imperador e ele foi imperador. Então, o passional é esse sujeito que ele consegue escolher e ele consegue ter energia tanto emotiva quanto energia de vontade pessoal para poder realizar aquilo, né? Então ele consegue ser sensível porque ele é emotivo e ele consegue agir de acordo com a realidade dele, na direção que ele quer. E ele acerta a direção por quê? Porque ele é secundário. Entenderam? Então o passional é esse sujeito. Tá? O colérico está lá pensando na ação, em fazer coisas, o passional já está pensando em fazer uma obra dele, que tem a marca dele. Tá? O que pode acontecer com o passional é sofrer por isso, ou se sacrificar por uma obra que é muito difícil de ser realizada, e então acabar morrendo na praia, entendeu? Né? Gastar todas as energias numa coisa só e a coisa não dá certo. E ele pode sofrer muito por causa disso, tá bom? Então, beleza. Colérico passional. Terceiro temperamento que eu já expliquei é o nervoso, tá? Pô, João Paulo, nervoso? Todo mundo é nervoso. Não, não, gente. É o nome do temperamento mesmo, tá? Nervoso. O que acontece com o nervoso? O nervoso, ele é não ativo, emotivo e primário, tá? Não ativo, emotivo e primário. Ou seja, o nervoso tem uma dificuldade muito grande em realizar o que ele quer realizar. O nervoso é o clássico fujão. Por que ele é o clássico fujão? Porque o nervoso, pensa bem comigo, ele não consegue realizar a atividade na direção que ele quer. Mas ele sente, ele tem a emotividade e ele tem ressonância primária, ou seja, ele reage às coisas. Então o nervoso é aquele que quando alguma coisa acontece, ele fica nervoso. Ele fica nervoso. Não, ai, que trocadilho horrível. Quando alguma coisa acontece, ele entra no momento da tensão, ele foge. Porque ele não consegue agir na direção do que ele quer fazer. Tá? E o nervoso, então, é o clássico sujeito. Se você for procurar o vídeo, tá? É bem interessante esse vídeo lá. O nervoso é o clássico sujeito do eu gostaria de fazer tal coisa, mas putz, não deu. Putz, sabe? É aquele sujeito assim, ah, tem um curso para fazer, será que eu faço? Será que eu não faço? Passou a data, o cara perdeu o curso, ele fala, ah não, tudo bem, não tem problema, acho que não era para mim. Entende? Esse é o nervoso. É o sujeito que fica ali no, puta, eu queria fazer aquilo, mas não deu, tá? Ah não, gente, ai que burro. Esquece. O nervoso não é esse, esquece. Esse é o sentimental, é o próximo. Desculpa. O nervoso, então... Ei, confusão. O nervoso, então, é o sujeito que, quando as coisas vão acontecer, ele foge, tá? É aquele que, quando você percebe, você vai contar com ele, ele não consegue realizar a atividade. Às vezes, o nervoso é o sujeito que ele começa a fazer uma coisa, quando chega em algum dado momento em que tem que ter mais compromisso. Não, gente, então, sei lá, você está preparando aí um evento, chega no dia do evento, é o sujeito que não vai dar para eu vir, porque e foge, e ele não faz. Tá? O nervoso é esse tipo de pessoa. Eu costumo dizer assim, digamos que está pegando fogo num carro, no motor de um carro, tá? O colérico é aquele que vai espalhar água por tudo, no carro, dentro do carro, fora do carro, no carro do lado, nele, vai espalhar água para todo quanto é lado. O passional é aquele que vai ver um lugar
que ele acha que é melhor jogar e vai jogar água, tá? Ele vai jogar água bem direcionada. Se acertar o motor, beleza, apagou. Mas se não acertar também, ele vai ter que direcionar de novo e fazer isso. O nervoso é aquele, meu Deus, está pegando fogo no carro, ele foge. Deixa o carro pegar fogo, que se lasca o carro pegando fogo, tá? E o terceiro é o sentimental. O que é o sentimental? O sentimental, ele é não ativo também, ele é emotivo, só que secundário. Então pensa num sujeito que ele não faz as coisas na direção que ele quer, ele sente as coisas e ele demora para responder. Esse é o sentimental. Até o próprio nome já diz, né? Tem até aquela música do Los Hermanos, sentimental. Que tem uma frase, como é que é? Ela é mais sentimental do que eu, então fica bem se eu sofro um pouco mais. Nossa, é até um ruim. O sentimental, então, é o sujeito sofridinho na sofrência. Por quê? Porque o sentimental, ele não consegue agir, mas ele também não reage. Ele também não reage. O nervoso, pelo menos, reage, ele foge. Né? O nervoso, às vezes, ele tem que, para fazer alguma coisa, ele tem que ter... Ele só faz a coisa fugindo de outras. Né? Mas o nervoso até pode fazer alguma coisa. Tá? O sentimental é aquele que, se o carro está pegando fogo, ele fica parado falando, meu Deus, o carro está pegando fogo, meu Deus, o que a gente faz agora? Alguém precisa fazer alguma coisa, nossa, se eu pudesse eu fazia, mas eu não consigo. Esse é o sentimental, tá? Ou seja, é o sujeito, como eu estava dizendo anteriormente, que eu me enganei, é o sujeito que, tem um prazo, tem algo para fazer, ele pensa, acho que eu queria fazer, passou, ele fala, nem queria, não era para mim mesmo. Então é uma pessoa muito sofrida, porque ela sente, ela é emotiva, mas ela não consegue fazer as coisas. Né? Ela sente, ela sofre, analisa muito. O sentimental é uma pessoa que é muito analítica, ela analisa. E a intimidade, né? Tem um valor muito, muito grande a intimidade. O valor dominante do sentimental é a intimidade. O que ele quer é alguém para poder conversar, alguém para poder ter um vínculo, alguém para poder ter um elo. Por quê? Porque, querendo ou não, o fator mais forte que ele tem é a emotividade. Então, o mundo interior do sentimental é muito rico. Só que ele é muito, né? Ele é muito amplo e é uma realidade afetiva muito grande, porque dificilmente ele consegue fazer alguma coisa, nem reagir ele consegue, né? Então a realidade interior dele fica muito grande, às vezes fica muito pesada, tá? Mas, veja bem, o Lessene era um sentimental. Você vê, né? O cara que fez tudo isso era um sentimental, né? Então o sentimental, quando consegue canalizar toda essa realidade interior em algo positivo, às vezes vira um grande psicólogo, às vezes vira um sujeito que consegue compreender as pessoas, vira um grande estudioso, né? Ou vira uma pessoa que tem uma capacidade de lidar com as outras pessoas muito grande. Tá? Então é isso, gente. Foram esses 4 temperamentos que eu falei. Tá? Fazendo um resuminho rápido aqui. Tem lá o fator, o Lessene dividiu em 8 pessoas, a caracterologia dele, que é o que? Classificar pessoas em tipos específicos, em categorias, né? Aí a caracterologia dele tem 8 temperamentos, esses 8 temperamentos, eles são constituídos por 3 fatores. A permuta desses 3 fatores, que são atividade, emotividade e ressonância. Falei aqui sobre o colérico, que ele é ativo, emotivo e primário. O que interessa, o valor dominante do colérico é a ação. Falei do passional, que ele é ativo, emotivo, secundário. O valor dominante do passional é a obra a ser realizada, é o sujeito que sacrifica tudo por uma obra. Falei aqui do nervoso, que ele é não ativo, emotivo e primário, ou seja, é uma pessoa que acaba fugindo da situação. Né? E o valor dominante do nervoso é o divertimento, que quando ele está se divertindo ele não precisa, né? É uma pessoa que gosta muito de se divertir, é uma pessoa que gosta de sempre estar fazendo alguma coisa que lhe cause prazer, porque se alguma situação cria tensão nele, ele foge, tá? E também falei do sentimental, que é não ativo, emotivo, secundário, a pessoa que tem uma realidade interior muito grande, e o fator dominante dele é a intimidade, certo? Falei sobre esses 4. Semana que vem, então, eu venho com o primeiro temperamento não emotivo, que é
o sanguíneo, tá bom? Depois do sanguíneo vem o fleumático, o amorfo e o apático. Olha os nomes que o cara dá. Então, volto. Se você procurar volto a falar, se você procurar lá em Busca de Sentido Radiovox no YouTube, você vai ver alguns vídeos meus, que daí tem todo... Eu fiz um quadrinho com todos esses temperamentos, às vezes pode ficar mais claro. E se você se interessou por um desses temperamentos, também pode procurar lá, tá bom? Procura lá, porque tem vídeos em que eu falo bastante sobre cada um dos temperamentos. Ok? Então hoje a gente para por aqui. A revisão já acabou o tema. Antes de eu ir embora, deixa eu dar as saudações aí para as pessoas que me escreveram. Então eu queria mandar um beijo e um abraço para Luísa Varela, Sérgio de Souza, do Camponês. Obrigado, Sérgio de Souza. O Sérgio até divulgou a matéria sobre a Banda Gentileza. Obrigado, hein, Sérgio? Tá? Muito obrigado. Para quem não sabe, eu tenho uma banda, chama Banda Gentileza. Procura aí Banda Gentileza, você vai encontrar. Então, valeu, Sérgio de Souza, do Camponês. Grande abraço, meu irmão. Abraço pro Chico e pro Willi, meus amigos daqui. Adlane Barbato, Regina Rezende, Diego Carvalho, Matheus Chuminec. Um beijo para Flávia Feres, para Giovana Baú, para Gisele Lamarca, Mariana Hoffman, Fábio Lunardi e também para Hariana Stucchio. Tá bom? A Hari, eu descobri que ela ouve meus programas. E ela é minha amiga aqui de Curitiba. Beijo para vocês, abraço para vocês. Segunda que vem a gente volta, tá? Em breve eu tenho uma surpresa para vocês que estão me escutando. Vocês poderão entrar em contato comigo em breve por via de WhatsApp. Olha só! Em busca de sentido no seu celular. Você conversa direto comigo. Tô providenciando isso daí, porque tem gente que às vezes precisa aí de tirar umas dúvidas, conversar algumas coisas e pode funcionar, né? Vamos tentar isso aí. Mas isso semana que vem a gente volta. Você me encontra em facebook.com/em busca de sentido Radiovox. Você também me encontra em busca de sentido radiovox@gmail.com. No YouTube você encontra programa Em Busca de Sentido Radiovox. E você me encontra aqui também em Curitiba, porque eu sou psicólogo clínico, certo? E você me encontra de segunda-feira. E é isso. Chega por hoje. Muito obrigado. Beijo, fique com Deus. Até a próxima. Tchau!